uma alucinação, né, como disse o Mike, que é alguma coisa real. Na verdade, todos nós alucinamos, né, de uma maneira geral. Isso é impossível evitar de um certo ponto de vista. Se eu pergunto para vocês o que é isso, o que é isso? Eu já estou com medo. Vamos lá, não tenho medo. Não tenho medo, não tenho medo. Triângulo, pirâmide, 3 linhas. Né? O que é um triângulo? Geralmente as pessoas respondem triângulo. São 3 ângulos fechados. Quantos ângulos fechados eu tenho? Nenhum. Então nós temos algo que se parece com um triângulo, que poderia ser um triângulo, talvez até seja um triângulo, e eu tenha sido descuidado ao desenhá-lo. Né? Mas pode ser que seja outra coisa. Isso é uma alucinação, isso é um processo cognitivo, é uma coisa que a gente faz. É inevitável fazer isso, faz parte do funcionamento do cérebro. Quando você está diante de uma determinada coisa, automaticamente o seu cérebro começa uma pesquisa dentro de você para saber o que é essa coisa, ou aquilo, ou a experiência e tal, parece. Então você vai buscar no seu banco de dados, no seu banco de informações, o que parece aquilo ali que você está tendo, experimentando, vendo, ouvindo, ou sentindo. E assim acontece também com medo, ansiedade, fobia e tal. Você está diante de certas coisas e você começa a pesquisar o que isso se parece. Pirâmide, barco à vela, né, triângulo. Né? Então você começa a pesquisar. Então nesse momento a gente começa a alucinar, no bom sentido dessa brincadeira. Né? No sentido de que você começa a criar, você faz um processo que a PNL chama, tem 3 processos, que é distorção, omissão e generalização. Ao interagir com o território, nós criamos mapas. E para criar esses mapas da realidade, que significa dizer o que é o que significa o que significa aquele olhar que a minha esposa me deu, o que significa o silêncio diferente dessa semana do meu colega de trabalho. O tempo todo você tenta criar mapas do que está acontecendo com você. Para isso, você tem que muitas vezes omitir, ou seja, tirar alguma coisa, porque não cabe tudo. Né? Então você apaga algumas coisas e deixa outras. Você distorce, você olha, ela sempre ri, ela não está rindo. Isso significa que ela não gosta mais de mim. E, no entanto, a gente descobriu, nesse caso, que a pessoa que deixou de rir aquela semana tinha ido ao dentista, tirando um dente aqui na frente, e ela estava encabulada de ficar rindo. Né? Então várias pessoas achando que ela estava com algum problema pessoal grave e muitas pessoas levaram para o nível pessoal também. Ela está com problema comigo, porque ela não ri para mim. Então você distorce a realidade nesse momento. E generalização significa você levar aquilo para várias outras coisas. Então eu cheguei lá, tive uma experiência X, então toda vez que eu tiver um contexto parecido, eu vou ter o mesmo comportamento. Isso faz com que você não tenha que toda hora enfiar o dedo na tomada e levar um choque. Né? Porque você generaliza, um choque já é suficiente. E muitas vezes você não precisa passar por aquilo. Alguém diz para você e você já generaliza com base naquela informação recebida. Então a gente faz isso aqui o tempo todo e nesse momento a gente começa a alucinar. Então o mapa não é o território, isso que a PNL diz, veio de Gregory Bateson isso e foi incorporado na programação linguística. O mapa não é o território. Você nunca vai ter um acesso total ao território. Porque para dar significado ao que quer que aconteça no território, interno ou externo, né? Até o Dildes fala de uma coisa muito interessante, né, que o Robert Dildes, né, para quem quiser pesquisar mais, ele fala do jogo interior e o jogo exterior. O jogo interior é o que está dentro de nós, o jogo exterior é o que acontece no mundo, porque às vezes tem coisas acontecendo no mundo com as quais nós interagimos, que é o jogo exterior que afeta o interior. Então isso acontece o tempo todo. Mas no jogo interior, principalmente, para lidar com qualquer coisa, uma experiência que a gente tem que pode gerar aquilo que você poderia ou não chamar de medo, ansiedade, fobia, você tem que distorcer, generalizar e omitir, e você cria um significado para a sua realidade. O mapa é o significado que você cria para alguma coisa. Para o mundo, de uma maneira geral, nós temos vários mapas sobrepostos, vamos dizer assim, um mapa de relacionamento, um mapa de trabalho, um mapa de uma série de coisas, do que significa se sentir seguro. Muitas pessoas que têm medo, muitas pessoas que têm medo, ou não, né? Muitas vezes elas estão esperando o ônibus
que não vai passar naquele ponto. Vocês não veem o que eu quero dizer? Se você fica no ponto de ônibus esperando no ônibus 6 e ele não passa naquele ponto, você vai ficar frustrado, decepcionado, vai se sentir mal, deveria estar em outro lugar e tal. É a mesma coisa. Para essa coisa do medo, da fobia e tal, que as pessoas chamam, muitas pessoas têm alguma coisa muito estereotipada, que significa segurança, bem-estar. E o quanto menos escolhas você tem, mais difícil é você conseguir se sentir daquela maneira. Porque se eu só posso me sentir seguro com 10 fatores, então se eu tenho uma outra experiência, eu não me sinto seguro. Se eu só posso me sentir seguro num relacionamento, se a pessoa me telefonar 5 vezes por dia e a pessoa não pode me telefonar 5 vezes por dia, então eu me sinto seguro. Porque eu determinei aquela regra. Eu criei aquele mapa da realidade. Então todos nós alucinamos no sentido de que nós criamos mapas, mas enfim, qual é a solução? É estar revendo esses mapas, revendo aquilo que a gente pensa que é real. Será que é isso mesmo? Né? Porque todos nós somos muito mais do que tudo isso. E é isso que a PNL vem nos ensinando de uma maneira geral. Enfim, como é que nós aprendemos medos? Medo, fobia, etc. Você pode aprender através de um exemplo. Você pode aprender através de um trauma, ou seja, existem algumas experiências que a gente chama de traumáticas, que são aquelas onde você passa pela experiência e ela deixa um impacto. Então, existe até o estresse pós-traumático, um outro nome que se dá, onde você passa por uma experiência e não processa aquilo muito bem e carrega ainda o impacto com você, porque você quer, né? Você diz, me dá o impacto, me dá o impacto, me dá o impacto. Trauma significaria ter passado por uma experiência marcante. Repetição. Se de repente você passa sempre por uma experiência e tem uma sensação parecida, um sentimento parecido, ou informação. Algumas vezes, eu estava acompanhando um grupo de pessoas que ia fazer uma apresentação, eles estavam se sentindo seguros, mas eles estão aprendendo ainda a falar em público e tal, né? E todo mundo passava por eles assim, sua apresentação é hoje. Está nervosa? Porque todo mundo que fica lá na frente fica nervoso. Eu fiquei, conheço um monte de gente que fica, então a pessoa começa a jogar informações que podem ajudar você a achar que o mapa seria aquele, se já não tivesse mudado. Então, na verdade, isso tudo pode gerar aquilo que nós chamamos de medo, coisa e tal. Eu vou falar mais um pouquinho até o horário do coffee break, aí a gente vai fazer prática, vou fazer vivências, uma série de coisas assim. Eu só quero trabalhar uma moldura comum para a gente poder trabalhar aqui. Quem tem medo do medo? Quem tem medo do medo? O medo é uma emoção humana básica que evoluiu para nos proteger. Na verdade, isso que a gente chama de medo é uma referência. E ter alguma coisa que nos alerta sobre o que pode acontecer, possibilidades e tal, isso é uma coisa boa. Não significa que ela tenha que vir assim, né? Ela pode vir assim, você já considerou essa possibilidade? Você está atento para as várias possibilidades, não precisa ficar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essa voz pode vir de várias maneiras diferentes. Essas sensações podem vir. Em vez de você ficar com medo, você pode ter uma sensação boa. Que bom que eu tenho um sinalizador dentro de mim. Um sinalizador, legal, né? Sinalizador, né? Que bom que eu tenho um sinalizador pronto dentro de mim, que me ajuda de alguma maneira a perceber as possibilidades. O fato de você ter esse sinalizador dentro não quer dizer que você tenha que saber disso. Né? Existem várias possibilidades. Então, tem algo aqui que vai te ajudar sempre. Mas não quer dizer que tem que vir da maneira que está vindo, ou estava. Né? Mistura um fato externo com um significado imaginado, a coisa do jogo interior e exterior que eu falei, que o Robert Dill se refere. Existe algo concreto, às vezes a pessoa passou por um acidente mesmo, teve uma experiência marcante, algo concreto, não é fruto da imaginação dela, algo aconteceu. Só que como você processa isso, dessa forma já diferente, faz uma diferença sobre aquilo que seria o medo. E, além disso, atrás do medo, há o medo de perder algo importante. Estudos mostram isso, que atrás do medo, dos medos, tudo aquilo que na verdade a ansiedade é uma forma de medo também, a fobia é um medo que virou outra coisa maior e tal. Na verdade, existe o medo de perder algo importante, algo mais importante do que